Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre fé e liberdade, o pensamento econômico da escolástica tardia, do Alejandro Achafuén. Ele mostra aqui nessa obra basicamente como o liberalismo ele tem raízes no pensamento escolástico tardio. Muita gente que dizia ter sido a Idade Média e escolástica um momento tenebroso de superstição, na verdade foi um florescer gigantesco do pensamento, tanto científico quanto também econômico e lógico da filosofia. Hoje, com os novos estudos, estão se reconhecendo isso. Vamos conhecer um pouquinho dessa obra. Nota do editor, a edição brasileira. O livro Fé e Liberdade, o pensamento econômico da escolástica tardia, do economista argentino, naturalizado norte-americano, o Alejandro Achafuén, foi publicado originalmente em 1986 pela Ignatius Press, com o título Christian for Freedom, Late Scholastic Economics, ou Cristãos pela Liberdade, a Economia da Escolástica Tardia. Um prólogo escrito pelo teólogo norte-americano Michael Novak, que é um teólogo católico e ao mesmo tempo um filósofo que defende a liberdade de mercado, o liberalismo econômico, numa perspectiva católica, diferente daquela adotada por Leão XIII na doutrina social da Igreja, que viveu entre 1963 e 2017, Michael Novak. Um dos mais eminentes defensores católicos da economia de livre mercado como o único sistema econômico compatível com os ensinamentos morais do cristianismo. A presente obra teve origem na pesquisa sobre as origens cristãs da moderna economia de livre mercado, elaborada pelo autor muito antes de Adam Smith, pelo autor para a tese de doutorado em economia, defendida pelo autor no Grove City College, na Pensilvânia, sob orientação do professor Hans F. Seinwolz, que viveu entre 1922 e 2007. Um eminente discípulo do economista austríaco Ludwig von Mises, que viveu entre 1881 e 1973. Um dos mais importantes pensadores liberais de todos os tempos. Publicada no ano de 91 pela Rialp com o título Economia e Ética, Raízes Cristãs da Economia de Livre Mercado, uma versão em espanhol revista e atualizada foi elaborada pelo próprio autor, sendo lançada neste idioma com um texto de apresentação que não consta nas edições em outro idioma, escrito pelo engenheiro e banqueiro espanhol Rafael Termes, que viveu entre 1918 e 2005. Um dos primeiros membros da Opus Dei, uma das congregações religiosas católicas de maior influência atualmente dentro do catolicismo, mas também uma dos centros de corrupção atual, inclusive provavelmente está envolvida na renúncia do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, junto com a ordem franciscana e outras ordens religiosas lá, que estavam surrupiando dinheiro do Vaticano, do Banco do Vaticano, fazendo algumas coisas meio tenebrosas lá. E um dos responsáveis pela reestruturação do sistema bancário em seu país. Uma nova edição em inglês, novamente revista e ampliada pelo autor, foi lançada em 2003 pela Lexington Books, com o título de Faith and Liberty, The Economic Thought of the Late Scholastics, ou Fé e Liberdade, Pensamento Econômico da Escolástica Tardia. Tendo um proêmio de autoria do padre James Vechal, dos jesuítas, que viveu entre 1928 e 2019. Um dos mais renomados filósofos políticos e educadores norte-americanos de nossa época. A partir dessa mais recente edição em inglês, o autor elaborou uma nova versão em espanhol do trabalho, lançado em 2009 pela casa editorial El Buey Mudo, com Raízes Cristianas de la Economía de Libre Mercado, ou Raízes Cristãs da Economia de Livre Mercado. O Boi Mudo é o Tomás de Aquino, a casa editorial El Boi Mudo, do Tomás de Aquino. E reeditado em 2017 pelo Instituto Acton Argentina como Raízes da Economia de Mercado na Escolástica Católica. Reflexões da Escolástica Tomista Tardia sobre Economia e Ética. Raízes da Economia de Mercado Escolástica Católica. Tendo como base o manuscrito em inglês de 2002 ou o manuscrito em espanhol de 2008, foram elaboradas as traduções deste estudo de Alejandro Achafuén para as edições da obra em chinês, em esloveno, em italiano, em polonês e em tcheco. Então isso é um pouquinho aí do pensamento escolástico, da fé e liberdade, pensamento econômico na escolástica tardia. E se fizerem um estudo mais aprofundado, vão descobrir que é possível que essas bases escolásticas se inspirou muito nos árabes. Talvez tenha raízes muçulmanas aí. Essas teorias, essas
vertentes defensoras do livre mercado e da economia de mercado de forma geral, né? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e receba os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.